Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo com o Dr. Pharma diretamente do canal Vision Pharma. Hoje o nosso tema, considerando aí o uso racional de medicamentos, será N-acetilcisteína, isso mesmo. Medicamento ou suplemento? Essa é uma pergunta que nós iremos responder no transcorrer desse Papo com o Dr. Pharma. Assista o vídeo até o final, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários, divulgue para os seus colegas, inscreva-se no canal, divulgue para os seus amigos. Enfim, façamos aí mais um Papo com o Dr. Pharma. Muito bem, galera, a primeira e importante pergunta é: N-acetilcisteína, o que é? A N-acetilcisteína, ela é um aminoácido, exatamente, encontrado, por incrível que pareça, na natureza em algumas espécies, mas nos cultivares humanos nós encontramos na cebola e nós encontramos no alho. Isso mesmo. Nós temos N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína, ela foi aprovada pela FDA e aprovada pela Organização Mundial de Saúde para o tratamento da overdose com a substância chamada paracetamol. Bom, nós sabemos que o paracetamol é uma substância que tem um nível de hepatotoxicidade considerando exatamente o seu metabolismo. Isso é muito importante de lembrar. E que em adultos, o paracetamol em alta quantidade, em overdose, ele acaba gerando rica quantidade de uma substância chamada N-acetilparabenzoquinonaimina, chamada de NAPQI. Essa substância, ela é conjugada e sofre um processo de metabolização com o famoso GSH. GSH, que vocês estão observando aqui na tela, é uma substância chamada glutationa SH. E ela une-se ao NAPQI e vai dar origem, portanto, a uma substância que será eliminada do organismo. Então, quando nós temos excesso de paracetamol, em adultos especialmente, porque em crianças ocorre fundamentalmente reação de sulfatação e reação de glucoronidação, já nos adultos o que acontece? Essa hidroxila presente no acetaminofém ou no paracetamol, ela é então convertida em carbonila. E é aí que nasce o problema. Então, em casos de intoxicação por paracetamol, utiliza-se, abre aspas, como antígeno, exatamente o composto chamado N-acetilcisteína. Então, esse é o primeiro emprego, de acordo com a FDA e de acordo também com a Organização Mundial de Saúde. Um segundo ponto importante, ainda repassando para vocês, aqui a questão da conjugação com SH, formando, portanto, esse produto menos tóxico ou produto metabólico do acetaminofém. Então, o primeiro emprego do N-acetilcisteína é exatamente a questão da sua capacidade geradora de glutationa SH e nós explicaremos no avançar desse nosso bate-papo exatamente como se dá a síntese do GSH. Muito bem, passo 2, quando nós falamos de N-acetilcisteína, nós temos a sua propriedade mucolítica, isso mesmo. A N-acetilcisteína, ela é empregada terapeuticamente porque ela tem essa propriedade de romper ou hidrolisar as chamadas pontes de disulfeto existentes no muco. Esse que está aqui na imagem, ok? E o que acontece? O muco, ele em grande quantidade cria um ambiente desfavorável para as vias respiratórias. Então, uma das importantes propriedades que nós temos é a capacidade da N-acetilcisteína de promover o rompimento, né, a hidrólise das pontes de disulfeto existentes na mucina.
O emprego terapêutico, nesse caso, se faz entre doses específicas entre 600 e 1.200 miligramas ao dia, né? Considerando aí os elementos clinicamente envolvidos na prescrição, não é o objetivo nosso, ok? E ela é empregada em DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, e também é utilizada em fibrose pulmonar idiopática. Então esse seria, portanto, o segundo importante emprego da N-acetilcisteína. Então vejam que vocês conhecem bem esses dois importantes empregos. O primeiro emprego como antídoto em relação à intoxicação, overdose, com a chamada ou chamado paracetamol, e o segundo seria a sua propriedade mucolítica. Mas nós temos agora as propriedades antioxidantes e a propriedade anti-inflamatória, isso mesmo. E aí entra em cena a condição de emprego, né, da N-acetilcisteína, inclusive na forma de suplementos, que é o que nós iremos apresentar para vocês. Então, como já mencionado, a N-acetilcisteína, ela vai ser um importante agente que tem a capacidade de atuar como uma substância antioxidante, como ocorre com certas vitaminas e outros compostos. E também ela tem uma propriedade importante de ação anti-inflamatória. Então nós vamos descrever para os senhores exatamente essas duas importantes propriedades. Então, primeira propriedade importante, em termos de ação antioxidante, ela, N-acetilcisteína, gera a substância chamada cisteína. E a cisteína, juntamente com o glutamato e juntamente com a glicina, vai dar origem a uma substância chamada glutationa SH, substância essa que tem uma importante ação antioxidante, ok? Tanto que, como nós mencionamos, a glutationa SH, ela é também importante no metabolismo hepático do paracetamol, ok? Então fica aí a primeira importante informação. A N-acetilcisteína, que é a cisteína acetilada, ela dá origem à L-cisteína, e a L-cisteína, juntamente com o glutamato e com a glicina, darão origem à substância chamada glutationa SH. Então, e a glutationa SH é importante agente antioxidante. Segundo o importante efeito que a própria substância chamada de N-acetilcisteína tem. Ela é capaz, devido ao grupamento SH, esse grupamento que contém enxofre, remover as chamadas espécies reativas de oxigênio e também de nitrogênio. Essas substâncias, elas têm um poder oxidativo muito grande. Além disso, o NAC, o N-acetilcisteína, atua modulando o estado de oxirredução de dois importantes receptores, NMDA, e também vai modular os receptores AMPA. Então, efeitos sobre esses receptores serão modulados pela presença da N-acetilcisteína. Ela também atua na inibição do chamado fator nuclear kappa-beta, que é importante para a expressão de genes vinculados ao processo inflamatório. Além disso, ela reduz os níveis de TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, e também reduz os níveis de interleucina 1 e interleucina 6, que são duas importantes substâncias com ação inflamatória. Então, o que acontece? A substância NAC, além de ter a sua ação mucolítica, além de ter a sua ação em relação a ser o antídoto, considerando a overdose, vamos assim dizer, sobredosagem com o paracetamol, ela também tem importante efeito anti-inflamatório e antioxidante. Aqui a imagem mostra para vocês exatamente a formação da substância chamada glutationa a partir da participação do N-acetilcisteína
que gera cisteína, juntamente com o glutamato. Vejam, glutamato, cisteína e glicina dão origem ao GSH, que é a glutationa SH, que significa glutationa reduzida, que é transportada para o retículo endoplasmático, é transportada para o núcleo e também é transportada para as mitocôndrias, onde vai ter uma importante ação antioxidante. Muito bem, vale lembrarmos também que outros efeitos se fazem presentes. Então, lembrando que o NAC, ele vai romper as pontes de disulfeto, tendo, portanto, uma ação mucolítica, já explanada para vocês, um efeito antioxidante direto. O grupamento SH, ele vai reagir com as espécies reativas de oxigênio, os antigos radicais livres, e também tem um efeito antioxidante indireto, através do qual haverá, portanto, a formação de GSH, que é um importante agente antioxidante. Resumindo a história, o NAC, N-acetilcisteína, gerador de cisteína, terá, portanto, um importante efeito antioxidante. Então, se nós olharmos do ponto de vista das suas propriedades, e nós teremos, portanto, o seu emprego terapêutico. Então, de forma bem resumida, nós temos que o NAC tem uma ação antioxidante direta, ele tem uma ação antioxidante indireta, tem um potente efeito anti-inflamatório, rompe as pontes de disulfeto, levando, portanto, a sua ação mucolítica, sendo empregado terapeuticamente em pacientes com DPOC, pacientes com fibrose cística, pacientes que apresentam fibrose pulmonar idiopática. Então, esses são os empregos conhecidos que nós temos, portanto, de uma substância que ela é administrada por via oral, ela é administrada por via intravenosa e ela é administrada por via inalatória. Considerando, portanto, as suas atividades biológicas, estudos estão sendo realizados para mostrar os efeitos que o NAC tem em relação, por exemplo, a doenças hepáticas, a doenças pulmonares, a prevenção do câncer, a condições de doenças infecciosas, a doenças renais, a condições psiquiátricas que estão envolvidas com estresse oxidativo e também condições e doenças cardiovasculares. Então, mais uma importante particularidade da N-acetilcisteína. E finalmente fica a pergunta: ela é então um suplemento? A resposta é sim, é um importante suplemento que pode ser empregado em situações como alterações vinculadas ao envelhecimento, né? Então vai ter um efeito anti-age, anti-idade. Também ela participa como elemento protetor dessas condições crônicas vinculadas ao estresse oxidativo, e ela, de modo suplementar, pode ser empregada também em doses específicas para uma melhor performance atlética, ou seja, para atletas de alto rendimento. Assim sendo, qual é a conclusão que nós tiramos? Que o NAC é um medicamento e é um suplemento. Ou seja, a pergunta está respondida. NAC é um medicamento? É. NAC é um suplemento? Também é. Assistiu o vídeo? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha e sigam-nos nas redes sociais, nos acompanhem aqui no nosso canal Visão Pharma. Encerrando aí mais um bate-papo com o Dr. Pharma.